Deus, muito obrigado pela vida do teu filho. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui na sua casa, Pai. Isso é favor, graça e misericórdia. A minha oração, ó Pai, é que o Senhor use a vida do teu filho para falar aos nossos corações, que a tua igreja, Deus, esteja receptiva, pronta e com o coração desejoso em receber a tua palavra. Fala conosco, cuida do teu filho, da família dele, e que ele possa continuar sendo sustentado pelo Senhor. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos vocês. Desde já agradeço ao pastor Marcel pelo convite, mais uma vez, de estar com vocês. Quero trazer também o abraço do pastor Adilson Henrique dos Santos, que é o pastor de nossa igreja, com sede lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Estou acompanhado mais uma vez da Kedma, minha esposa. Obrigado, querido. E temos a alegria de vir mais uma vez aqui, tremendo, porque os pregadores daqui são excelentes. Louvem a Deus pela vida das pessoas da igreja que vocês têm, que pregam o evangelho neste lugar, que são bênção. Eu estava trabalhando um dia em casa e assistindo uma mensagem que o pastor Marcel mandou para mim, do Caio, e foi difícil trabalhar porque chorei mais do que costumava chorar. Uma mensagem tremenda da parte de Deus sobre Efésios, e vir pregar para vocês, a gente treme, porque vocês têm Bíblia, conhecem Bíblia, e eu quero lembrá-los que a quem muito é dado, muito também é cobrado. Deus tem trazido a palavra dele a vocês, a nós, e nós precisamos zelar por essa palavra, em cumprir essa palavra. Efésios, capítulo de número 5, já que o tema é família, projeto de Deus, não é isso, pastor? Texto bastante conhecido, Efésios, capítulo 5, depois leremos alguns versículos também do capítulo 6. Os versículos 22, 23 e 24. Efésios, capítulo 5. Versículos 22, 23, 24. Nós vamos ler o restante, mas agora eu queria que apenas as irmãs pudessem ler os versículos 22, 23 e 24. Por gentileza. Vós, mulheres. Vamos lá. Vamos ler o que está na tela, que fica melhor, tá bom? No 3. 1, 2, 3. Agora somente também as irmãs digam, é verdade. Diga mais forte, por gentileza. É verdade. Vamos os homens? Versículos 25, 26, 27, 28, 29 e o 30. Somente os homens. 1, 2, 3. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa,
assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou pois somos membros do seu corpo. Só os homens, bem forte, por gentileza, digam bem alto, é verdade. É verdade. Mais uma vez. É verdade. Agora, Efésios capítulo 6 ainda, versículos 1, 2 e 3. Aqui eu gostaria de ler. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Tome assento e glorifique ao nome do Senhor. Irmãos e irmãs, um texto bastante conhecido de todos nós e que, com certa dificuldade, a gente também vê o texto, principalmente a parte que a gente começou, né, pelas irmãs, vós, mulheres, sede submissas. Na maioria dos lugares, nós encontramos as mulheres sempre tendo uma certa rejeição por esse pedaço do capítulo, e os homens muitas das vezes gostando justamente desse pedaço. Esse pedaço é que é o tchan, é o máximo. E a gente precisa conhecer um pouco do contexto todo para a gente compreender o que Deus quer falar conosco. Eu vim para cá, eu estou indo desde o dia 18 ao hospital lá em Muriaé e acompanhando uma família. E a gente tem aprendido um pouco sobre família. Não é fácil conviver. Não é tão fácil assim. Conviver é um pouco complicado quando a gente vem de certos hábitos, costumes. Eu já disse aqui um hábito que eu tinha e tive que mudar na comida. A Kedma vem de uma família mista, o pai pernambucano e a mãe vindo de origem mineira, e eu, os dois pernambucanos, meu pai e minha mãe. Então fui criado com macaxeira, farinha mesmo, angu, cuscuz, e de tempero, o chique era cominho com pimenta do reino. E eu gostava disso, e quando meu pai ia na feira, ele comprava o cominho, mandava moer. Eu gostava de ver aquele negócio. Falei, quando eu casar, meu pai só compra 50 gramas de cominho com pimenta, vou comprar logo um montão. Aí comprei quase meio quilo de cominho com pimenta do reino e vim todo feliz com aquele papel rosa do cominho para casa. Quando eu falei com a Kédia, o que eu mostrei, ela, eu não como cominho, mas eu como. Eu como. Já acostumei com isso e tem que fazer. E a Kedma fez, porque vocês sabem, sou descendente de nordestino, sobrinho quase que legítimo de Lampião Virgulino Ferreira,
o Lampião, hoje convertido. Quem manda sou eu. E ela dá graças a Deus que toda vez que ela quer alguma coisa, eu já estava sentindo isso no coração, então faço do jeito que ela deseja, porque eu senti primeiro, com muito prazer. Um dia um amigo me ligou, fez uma chamada de vídeo. Oi, Jael, como é que você está? Eu falei, rapaz, acordei hoje com uma vontade de lavar a varanda, lavar do lado de fora aqui. Estou fazendo isso hoje, com muita alegria. Minha esposa foi fazer o bendito cominho na carne. No final do dia, pastor Marcel, a Kedma estava toda empolada. Irritou ela. Não irritar das emoções, mas na pele, Kedma ficou com a irritação. E eu peguei o cominho, poxa, fui levar na minha mãe. Mãe, está aqui para a senhora. Por quê? Eu falei assim, não dá para a gente ir lá não, Kedma não se dá não. Não, eu vou ensinar ela como fazer. Não, precisa não, mãe. Deixa o cominho aqui, pode ficar para a senhora. A Kedma tem irritação com cominho, pode ficar. Primeira vez que éramos recém-casados, eu tive que começar a aprender a lidar com questões de convivência. Aprender a conviver com a Kedma. Bem, o texto que a gente está lendo, Paulo está escrevendo isso por volta do século I. E aí a gente começa a enxergar isso e vai falar assim, então no século XXI mudou? A Bíblia não muda. A Bíblia é a Bíblia. Ela é regra de fé. Eu vejo um montão de gente querendo fugir, ir por um montão de caminho. Não, é que eu tive um sonho, é que eu tive alguém revelou, alguém contou, alguém trouxe uma profecia, mas siga a Bíblia. Se a Bíblia está falando para você que não é para fazer, não faz não, segue a palavra. É a melhor coisa que tem. Se a gente quer uma família perfeita, agradável, segue a palavra. E aí eu fui para Muriaé e voltei com o pensamento seguinte, eu vou precisar um pouquinho da ajuda do Giovanni, porque o tema diz assim, família, projeto de Deus. Gente, se tem um idealizador, se tem um projeto, os projetos quando se faz lá, irmão Giovanni, alguém calcula tudo, não calcula? Dá pro camarada lá que não fez vou falar num português bem claro, que não fez o mesmo estudamento das pessoas lá que estudou mais, dá para ele alterar o projeto? O engenheiro calcula tudo, estudou para isso, passou lá 5 anos estudando, e ele tem seu projeto, fez o projeto, tudo com cálculo, meticulosamente, cálculo todo preparado. E aí de repente vem o Israel que não entende de nada, que só gosta de jogar prédio abaixo, e muda o projeto. Não precisa desse ferro, não precisa dessa quantidade toda de cimento. Falando da casa que eu morei, o pedreiro e o servente foi meu irmão, eu e mais um amigo da igreja. E depois eu fui morar nessa casa. A gente fez para minha irmã morar. E quando eu fui morar, dava umidade na parte de baixo. Eu falei assim, vou tirar esse embolso aqui e colocar um outro mais forte. Mas quando eu tirei o embolso, o alicerce, Giovanni, foi soltando todinho, não sei porquê, parecia que só tinha areia e pedra. Aí eu falei, como é que pode? E ainda falei assim, como é que fizeram uma coisa dessa? Mas eu esqueci que quem estava lá junto fui eu. E eu lembrei que falava assim, qual é o traço? É 2 por 1. E alguém colocava 2 carrinhos de areia. Vamos economizar, né? É 2 por 1, mas não explicaram o quê? E a gente colocava um balde de cimento. Só tinha gente lá para tomar conta. O negócio ficou formadinho, ficou até bonitinho, embolsou depois e ficou, mas com o tempo, aquilo tudo, Mauri, estava indo.
eu nem sei se eu posso dizer por água abaixo ou por onde que era, que a umidade foi tomando conta daquele negócio e desfazendo tudo. Se tem um projeto, aquele lá de casa não tinha nenhum projeto. Alguém só virou, estou falando com vocês e lembrando de alguém pegando um cabo de vassoura, porque não tinha as coisas de falar com o engenheiro, com quem calculava. Ó, faz aqui, e riscava onde ia ser o alicerce, e a sapata vai ser como? Fazia de qualquer jeito, algumas pessoas faziam de qualquer jeito. Sem projeto é difícil, não obedecer o projeto é pior ainda. Mas agora a gente está falando que quem fez o projeto da família foi o próprio Deus. Pergunte a quem está do seu lado: tem como dar errado o que Deus faz? Projeto dele, gente. Ele projetou a família. Ele projetou o homem. Projetou a mulher e falou assim: não é bom que o homem esteja só, precisa de uma esposa. Aí tem quem fala assim: é a minha cruz. Cruz. Não sei, a minha, graças a Deus, tem sido também, de vez em quando. Ela é, já que as pessoas querem falar assim, a minha de vez em quando é. Mas onde eu for, a ordem não é para eu levar a minha cruz? Por que eu vou deixar minha esposa? Preciso dela. Preciso da companhia dela, da visão dela, do jeito dela. Estar junto. Hoje a gente tem dificuldade de lidar com isso, porque o projeto de Deus, para muita gente, parece que está desatualizado. Precisa de alterações. A gente já escutou isso aí esses dias na mídia. A Bíblia precisa ser reformulada. Alguém aqui concorda com isso? Então o projeto de Deus precisa ser obedecido dentro da sua casa e dentro da minha casa. E dentro desse projeto, Paulo é quem escreve para a igreja como se comportar. Isso ele está fazendo no primeiro século, porque a igreja está começando, pastor Marcel. As pessoas estão vindo e conforme chegam na igreja, a gente aprendeu assim: venha como estás. Mas tem a segunda parte. Mas não dá para ficar do jeito que está. Tem que ter mudança. É preciso se encaixar no projeto. É preciso se encaixar na forma que Deus preparou para a família. E quem escreve justamente sobre isso é Paulo. E se fosse hoje, eu fico pensando assim: Paulo não tem o direito de escrever sobre família. Cadê o filho dele? Cadê a esposa dele? Ele não tem experiência para falar sobre isso. Eu diria assim. Mas Paulo também não estava na ceia que Jesus fez com os discípulos. Ele não estava. Mas quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele recebeu de Deus, ele recebeu do próprio Cristo para a igreja. E a gente entende que aqui é inspiração do Espírito Santo para Paulo trazer um conhecimento para a igreja, como se portar dentro da sua casa. Começando a igreja dentro de casa. E a gente está onde então? No primeiro século. Qual o respeito que se tinha pela mulher? Os romanos, nenhum. Uma mulher que ficasse viúva, ela só tinha direito a 10% da totalidade das riquezas de seu marido. Pode procurar. Nesse século aqui, uma mulher em Roma só tinha direito a 10%. Vamos dizer que o camarada tivesse lá 15 milhões. A mulher, opa, hoje, de repente o pessoal já fica assim: olha, ela vai herdar 15 milhões. Vai não. Tem isso não. É só 10%. Para a mulher, só 10%. Se tiver filho, vai uma parte. Se não tiver, os 90% é do governo. Estava lá. Que valor que essa mulher tinha? Nenhum. A história conta que um homem, um dos grandes em Roma, ele viu a mulher dele conversar com uma mulher que foi escrava e agora era livre. Aí ele viu a esposa dele conversando, achou aquilo uma coisa indecorosa, horrível, e falou assim: não vai ser mais minha esposa.
e pediu separação e se separou, mandou aquela mulher embora. Porque ele achou horrível a mulher dele. Ele sendo rico, ele sendo senhor de escravos, tendo gente trabalhando para ele, ele agora vê a sua esposa na rua, conversando com uma mulher que um dia foi escrava, mas agora era livre. Que valor que a mulher tinha? Nenhum. Um outro viu a sua esposa beber um pouco de vinho, ficou tão aborrecido que pegou um bastão e bateu nela, até tirar-lhe a vida. Está na história. A mulher valia nada. Essa mulher que não valia nada, que ela agora está indo para onde? Para a igreja. Congregar. Servir a Cristo. Chorar aos pés de Cristo. Viver para Cristo. Era essa mulher que não tinha valor diante da sociedade romana. Mas e diante dos judeus? Também não era tão lá essas coisas não. É tanto que se quisesse um divórcio, o homem podia dizer o seguinte da mulher: ela fez coisa feia. E eu lembro que quando eu era adolescente, coisa feia, quando se falava, era alguém que antes do casamento teve relações sexuais. Olha, fulana fez coisa feia, fulano fez coisa feia com fulana. Mas isso é quase lá no século I, quando eu ainda era criança. Tem muito tempo. Só que era coisa feia. Se o marido não gostasse do arroz que a mulher fez, achou que ficou papa demais, ele já dizia: e por favor, você que comeu papa por esses dias, não me invente isso de querer separar da sua esposa. Não olhe para ela, que de repente eu posso ficar pensando: comeu papa essa semana. Pessoa que vou me separar, não tem condições de uma mulher fazer um arroz papa. E eu lembro agora de um amigo que falou assim: Jael, eu queria comer um arroz de forno. E falei para minha esposa: eu gosto tanto de arroz de forno, recém-casados. Eu falei: e aí? E aí ela parece que entendeu que era literalmente todo de forno. E colocou tudo no tabuleiro, com água, com tudo que ia para a panela. E eu: e aí? E aí, rapaz, que eu tive que comer, que eu não sou louco de falar alguma coisa. E tinha um outro perto e falou assim: você tinha que ver o angu que a minha esposa fez. Rapaz, estava cheiroso, estava bonito. E de repente eu estou comendo aquele angu, mas de repente eu falei assim: e ela fez angu com alguma coisa dentro, recheado. Que angu gostoso. E ele apertou para ver o que era. E aquilo, como uma granada, explodiu. O fubá, puf, na frente dele. E eu: e você? Vou falar o que, Israel? Tá uma delícia, tá bom demais. Isso era na época que eu era criança, quase lá no século I, que a gente está falando aqui. Paulo está escrevendo para alguém judeu, que tinha a visão da palavra, que também não respeitava tanto a mulher. O romano, menos ainda. E o grego, um certo escritor grego escreveu o seguinte: a mulher é a pior coisa que Zeus inventou. Zeus, o deus grego, ele disse assim: é a coisa pior, é a coisa mais miserável, é a mulher. Não tem como um homem casado ter um dia de sossego, dizia esse escritor. Porque quando ele chega em casa, aquela mulher acaba com todo o sossego que ele deveria ter. Era a visão que o grego tinha de uma esposa. Paulo agora escreve para a igreja, porque na igreja está chegando judeu, está chegando romano e está chegando quem? Grego. E o grego agora precisava entender que quem fez a mulher não foi Zeus, foi Deus. E Deus não fez como a pior coisa, fez como a melhor coisa, porque quando Deus fez a mulher, ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Então não é bom o homem ficar sozinho, precisa de uma companhia, precisa de uma mulher.
Foi Deus que fez o projeto. Se Deus fez o projeto, por que hoje estão querendo mudar o projeto de Deus? Se a Bíblia continua sendo a mesma, não tem como alterar aquilo que Deus planejou. Homem e mulher, macho e fêmea, Deus os criou para um acompanhar, ser companhia do outro, zelo pelo outro. Me ensinaram em 2009 a questão de ser adjutora. O pastor colocou um casal, um de frente para o outro, e disse o seguinte: essa aqui é a posição que o casal deve ter. Ao invés de você pensar que a mulher deve estar ao lado, tenha a sua mulher sempre na sua frente, de frente para você. Quem é casado aí, ou quem está com a namorada, dá uma olhadinha aí, olho no olho. Está perto? Está próximo? De frente, se você pode. Ver quem? Na sua frente, qual o rosto que você vê? Seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. Esse é o olhar. E aquele pastor começou a dizer para a gente o seguinte: enxergue como mulher, somente a mulher que você tem, a que Deus te deu, é ela que está na tua frente. A tua visão tem que ser para ela. Agora observe uma coisa: você enxerga aquilo que está vindo por trás de você? E a gente, não. E ele disse o seguinte: mas quem está de frente para você, enxerga os ataques que estão vindo pela retaguarda. Marido, namorado, noivo, você, noiva, você, esposa, você, namorada, se é para casar, entenda que você tem que ter a visão do seu namorado, da sua namorada, do seu noivo, da sua noiva, da sua esposa, do seu esposo. Mas você deve proteger os ataques que estão vindo pela retaguarda para atingir a pessoa que você diz: é essa pessoa que eu amo, é essa pessoa que eu quero que esteja ao meu lado. Mas a gente não aceita os primeiros momentos, porque Paulo está chamando a atenção que a mulher deve obedecer. Ele não tinha que levantar bandeira nenhuma, não. Como é que ele vai agora dizer para as mulheres: ei, levantem uma bandeira e façam uma passeata em Miraí, levem tampas de panela e batam: queremos maridos melhores, queremos maridos melhores, queremos maridos melhores. Não vai dar em nada. A igreja não funciona assim. Ele precisou ensinar para eles o seguinte: obedeçam. Mas qual o problema nosso? É que nós começamos dizendo: vós, mulheres, sede submissas, ou obedecei, ou sujeitai-vos ao vosso marido. Mas quem está com a Bíblia aberta aí, veja o versículo 1 e o versículo 2, a parte A. Como começa? A gente só quer pegar a parte que dá para dizer é difícil. Para mim não dá. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha como começa o versículo 2. E andai como? E andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Eu perguntei a alguém esses dias: por que você quer casar? É um casal. Por que vocês querem casar? Sim, eu acho que eu vou ter que ajudar vocês. Por que vocês querem casar? Por que a gente quer casar? Um perguntou para o outro: por que a gente quer casar? Ah, não sei. A menina já estava grávida. E agora, de repente, vamos casar. Mas e o projeto? Foi ler o projeto? Foi ver o projeto?
foi confirmar se era a peça exata que tinha que se colocar no projeto. Não se pergunta. E eu falei assim, preciso conversar com vocês. Porque o primeiro passo, a gente casa com quem a gente diz que ama. E se a gente ama, tem que aguentar quem ama, porque quem ama, a gente lembra logo de 1 Coríntios capítulo 13, que diz que o amor, entre tantas coisas, ele é sofredor. Você vai sofrer por quem você ama. Sofrer como? Aí a gente já pensa em coisa ruim. Vai me enganar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não! Você vai sofrer quando quem você ama adoece. Você sofre quando você vê quem você ama triste. Fica triste ou não fica? Acompanha o sentimento ou não acompanha? Minha esposa acompanha os meus. Ela de vez em quando passa bico de Quitéria. Quitéria era minha avó, que quando estava um tanto frustrada, pensativa, e eu sem querer, Giovanni, de vez em quando eu acho, porque ela passa e fala assim, bico de Quitéria. Isso pegou, os irmãos da igreja sabem disso. E eu fiquei internado lá em Juiz de Fora. Alguém foi lá e olhou e viu o nome do pavilhão, pavilhão Quitéria. Falaram assim, ele ficou internado no lugar certinho, no pavilhão Quitéria. Do bico, minha esposa conhece. Você conhece quem está do seu lado, sua esposa, seu esposo? Você sabe como estão os sentimentos dele ou dela? Porque Paulo está chamando a atenção aqui das mulheres primeiro, mas a gente está falando num conjunto para homem e para mulher. Sujeitai-vos e também amai-vos. Ele não está ensinando a ninguém ficar brigando, levantando bandeira. Eu sou homem e o homem tem que ser desse jeito. Não, eu sou mulher e mulher tem que ser desse jeito. Como igreja, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Aí Paulo começa dizendo o seguinte: sejam imitadores de Deus como filhos amados. E depois ele diz, andai em amor. Se a gente quer uma família feliz, nós precisamos amar a nossa família. Tem muita gente errando, amando a igreja, quer estar em tudo. Sim ou não, pastor? De vez em quando a gente pega alguém que quer estar em tudo. Tem gente que é assim, que a gente chama de bucha. Ele está sempre, ele serve em qualquer trabalho, pode colocar que ele vai lá e faz. Mas tem gente que quer fugir o tempo todo das responsabilidades de casa. Tem gente que fica no trabalho, faz serão, não é porque ele precisa de nada não, é que ele não quer voltar para casa. Às vezes o ambiente é um ambiente realmente ruim, mas às vezes não é que seja um ambiente ruim, é que ele não quer voltar para casa cedo para ajudar em nada. De repente a criança que precisa segurar um pouco no colo, que foi o filho que foi feito por ele, por ela, precisa da ajuda dos dois para cuidarem. O camarada, eu vou chegar quando tiver tudo terminado lá, já com a comida prontinha, aí eu chego em casa. E naquele negócio lá, da hora que o pastor falou assim, prometo amar nessa hora e tal hora, como é que fica? Não, aquilo foi só no dia do casamento. Quem pegou aqui a época que não tinha fralda descartável? O pessoal fica com vergonha, eu levanto sozinho, eu sou do primeiro século. Usei e meus filhos usaram. Pensa naquele negócio de ter que lavar, colocar para secar e depois passar. E na hora de carregar para levar, aquela bolsa pesada, um montão de pano. E outra coisa, ia pesado e voltava pesado. Porque hoje com fralda descartável, vai até pesadinha mais ou menos. Mas na volta, você deixa por onde tiver, larga por lá, a bolsa volta mais leve. Mas a gente não, ia com ela pesada e às vezes voltava mais pesada ainda. E as esposas pediam para quem levar a bolsa? Poucos tinham carro. Às vezes era no ônibus, mas os esposos estavam lá. Eu tive um problema com a minha esposa de chegar na igreja. Por quê? Porque os irmãos mais antigos
Tinham mais ou menos, me permitam descer daqui rapidinho. Minha esposa está ali. Se você puder, olhe um pouquinho para cá. O casal chegava na igreja mais ou menos assim. Eu aqui e a Kedma lá atrás com uma dúzia de filhos. E eu comecei a chegar assim, Giovanni. Quando chegava, eu ia de mão dada com ela. Até uns 10 metros da igreja, eu ia assim. Mas quando chegava perto da igreja, eu já soltava a mão da Kedma e acelerava meu passo. Um dia ela parou e falou assim: você me deixa para trás e vai embora sozinho. E eu falei para ela o seguinte: desculpa, não é porque eu vejo os irmãos fazem assim, mas é que os irmãos deixavam a mulher para trás com uma penca de filho. E eu achei que aquilo era o que era certo. Eu não chegava junto com a minha esposa na igreja. Hoje vocês têm a alegria de sentar juntos. Na minha época, Assembleia de Deus, um a bomborda e outro boreste, para a gente entender, um à direita e outro à esquerda. Não, quando você chegava, se tentasse junto, o diácono, o trabalhador já falava assim: pode sentar junto não, tem que sentar separado. Hoje a gente senta junto, e porque pode sentar junto, tem gente que quer sentar separado. A gente não melhora, parece que tem tudo para melhorar, mas não melhora. Por que que não melhora? Porque nós não seguimos o projeto. O projeto diz: ama. Se você ama, quer que esteja junto, quer que esteja do lado, quer que seja de frente para você. Você quer ver? Eu falo para minha esposa: eu gosto de ficar olhando para você, por isso que eu te ajudo a lavar louça, porque eu ajudo a fazer comida para ser mais rápido, para eu ficar olhando para você. Eu gosto de você perto de mim, eu gosto. Fala ou não falo para você? Gosto disso. Gosto de estar perto dela. E eu estou aposentado. Eu tenho que aproveitar agora. Era o dia todo trabalhando e tinha noite que eu não vinha para casa. Agora que eu posso estar perto dela, eu não vou ficar perto dela. E eu falo para ela: qualquer hora dessa, de repente o Senhor me chama, eu vou embora. Aí você começa a viajar, casa com outro que fica com meu dinheiro aí, meu salário. Aí, olha, a coitadinha está passeando. Era aquele miserável daquele pastor que maltratava ela demais, coisa e tal. Você não levar para muito, não dá. Mas que está comigo, tem que estar, gente. Você tem algo precioso. Deus te deu uma esposa, Deus te deu um esposo. Você tem um tesouro dentro da sua casa. E Paulo está dizendo: se amem, vivam em amor. Esse respeito da mulher, sabe o que? É se amar. Eu vou honrar meu marido, eu vou cuidar do meu marido, eu vou fazer tudo que for de melhor para o meu marido. Um ex-comandante meu disse o seguinte: tem 3 tipos de mulher, Israel. Uma audiência com um marinheiro que disse que estava com um problema com a namorada. E o comandante disse: tem 3 tipos de mulher: a mulher âncora, a mulher boia e a mulher balão. Quando ele falou a mulher balão, eu dei um sorriso, que ele é gordinho e a esposa dele também era um pouco. E ele: hoje não faz isso comigo não, rapaz. Eu não falei nada não, meu chefe. Ele: eu já sei de que é que tu tá rindo. E ele começou a explicar: a mulher boia é aquela que o marido, ó, se ele estiver lá em cima, ela vai. A maré desceu, a água desceu, ela vem também, ó. Tá nem. Na marinha a gente diz: conforme a maré. Se tiver cheia, sobe. Se tiver baixa, desce. Tem a mulher âncora, Israel. É aquela que só leva o marido por fundo, lá para baixo. Aí ele virou e falou assim: mas tem a mulher balão. A minha é balão. Aí eu ri de novo. Ele: não ri, Israel. E eu conheci a esposa dele. Pensa numa esposa que empurrava aquele marido para cima. Estuda, você tem que ser o primeiro, e coisa e tal. Ele hoje é almirante, está na ativa. A gente mantém contato. Uma esposa dizendo, ela acostumou tanto ele, que hoje ele não dirige. Ela levava ele, fazia não, eu vou te adiantar, você vai estudando. Levava ele de carro e ele estudando. Primeiro de turma, primeiro colocado. E viveu a alegria, vive a alegria de ter alguém que manda para cima. E a gente está dentro da igreja, às vezes com algumas esposas puxando para baixo,
puxando para baixo, ou então vivendo conforme a maré. Não incentiva. Incentive seu marido, esposo, incentive a tua esposa a ser melhor, a ser casta, dona de casa, perfeita, amável. Somos nós que temos que incentivar. Eu tinha dificuldade de presentear minha esposa, e tem até hoje. Eu não consigo escolher um presente para ela, eu fico perdido. O que é que eu vou escolher? Mas eu não comprava um perfume para Kedmo. Eu achava que era ela que tinha que comprar. E tem marido que às vezes fica achando, sente o cheiro de todo mundo na igreja. Minha esposa não usa um perfume assim. Compra, rapaz! É só comprar e dar que ela vai usar. Eu não comprava aí, minha esposa passava brinco. Eu falei um dia desse, assembleano do Pé Roxo, Kedmo um dia cismou de furar a orelha. Você acabou com o meu ministério. Você me tirou da comunhão. Olha que coisa horrorosa, não sei o que lá. Fiquei uma semana sem a gente se falar direito. Foi ou não foi? Uma semana brigando por causa de um brinco. Um dia eu estou no serviço, uma colega passa e saiu. Eu falei assim, que brinco bonito, que coisa legal. E a pessoa foi. E quando eu fiquei, falei assim, miserável, brigando com a mulher porque furou o brinco, e agora vem aqui e diz para a menina que está passando que o brinco está lindo na orelha dela. Ah, gente, desci no centro de Nilópolis, parei no calçadão, fui numa loja e falei assim, olha só, eu preciso escolher um brinco, mas eu não sei como escolher. Mas como o senhor quer um brinco? Eu não sei o que quero, é minha esposa, eu não vou usar brinco. Como ela é? Eu falei assim, assim, assim. O que o senhor acha disso? Desse aqui? Me mostrou, o primeiro que eu vi, eu gostei e comprei. Tem dificuldade, podia parar lá para escolher um pouquinho mais, mas no primeiro que eu vi, mas pelo menos comprei. Eu não comprava. Naquele dia cheguei em casa, um presente para você. Um pacotinho desse tamanho. Ela, o que é isso? Eu, para você. Quando ela abriu, ela, você comprando brinco para mim. Eu dei o presente com o maior carinho, com o maior amor. E ela me faz a pergunta desse jeito. Eu contei para ela a verdade. Precisei comprar, porque eu achei bonito lá fora. Eu não estava prezando você aqui dentro. Às vezes a gente está na igreja para ser exemplo. A gente preza o que é de fora, mas não preza o que está dentro da nossa casa, que é valoroso. Qual o princípio? Entender que tem um projeto. E dentro desse projeto o ingrediente é amor. Amor de Cristo. A igreja precisa ser o maior exemplo para o mundo do que é uma família. E a gente está perdendo isso, gente. Nós estamos entregando nossos filhos, nossos jovens, para serem ensinados em faculdades, em escolas, de uma coisa que não tem nada a ver com família. E nossos filhos não nos veem lendo a Bíblia. Nossos filhos às vezes não nos veem de joelhos dobrados, orando dentro de casa. Meu filho precisa ver, seu filho precisa ver. Eu de vez em quando eu fecho a porta do quarto para orar, mas por esses dias eu fiquei assim, não, ele tem que passar e ele tem que ver quando ele sair para trabalhar, porque eu via meu pai antes de sair, orava, e quando meu pai saía, era minha mãe que estava de joelho lá 3 horas da manhã, orando, e agora a gente fica só na hora do culto. Eu sou livre, não estou falando nada do não, mas a gente está só dizendo que é livre, 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 e não tem compromisso nenhum com a liberdade que Cristo nos deu. Esse compromisso começa dentro de casa. O culto começa em casa, não é na igreja. O culto começa com a nossa família. A igreja começa a ser cuidada dentro de casa. Você cuidando do seu marido, fazendo a melhor comida para o seu marido. Há uns 20 anos atrás eu dizia numa congregação, quando a gente tinha que dar culto de ensino lá na igreja, eu parava e dizia o seguinte: vai dar uma notícia ruim para o seu marido, irmã. Não venha com aquela meia calça que você cortou e colocou na cabeça.
com embobe, aquilo tudo enrolado, cheirando a água sanitária e a gordura. Você já sabe o que aconteceu hoje. O camarada vem no trem, vem no ônibus lotado, vem cansado. Quando você aparece com aquela touca na cabeça, que você vai dizer para ele: olha, você não sabe o que aconteceu. Nem quero saber. Não dá não. Como a gente faz? Se arrume. Tira a touca, ajeita o cabelo, passa um perfume. A comida que ia ser no domingo é na quarta, traga para a janta de quarta. O que é que houve? Amor. Enche o bucho. Acalma o camarada que está vindo perreado do trabalho, está sentindo o cheiro agradável da esposa, e você, sorridente, mas por dentro você está: como eu vou dar notícia a ele? Mas quando você for falar, o camarada vai entender melhor. Preciso te falar algo que aconteceu hoje com os nossos filhos. O boletim chegou. E o que é que houve? A nota foi baixa. Mas o camarada já começa a fazer a digestão. Ele já vai pensar com um pouquinho mais de calma. Ele vai mais lento. Mas a gente quer chegar, a mulher quer chegar, e às vezes é o marido. Minha parte, vim cansado do trabalho, ouvi de gente abaixo e a gente acima e gente do lado, todo mundo reclamando. Um dia um amigo virou e falou assim para mim: eu vejo gente chata. Ele lembrou do filme Sexto Sentido e falou assim: eu vejo gente chata. E eu falei assim: com que frequência? Ele: o dia todo. E naquele dia eu falei: a gente vê isso o dia todo, e depois vai para casa, e algumas vezes eu vi gente chata o dia todo. E a Kedma chegava, quando eu chegava lá: Israel, não quero saber. E eu perdi um abraço, perdi um beijo, Giovanni, perdi um carinho por causa da minha grosseria. Se o amor fosse sofredor de verdade, eu saberia dar tempo para cada coisa. Hoje um tanto mudado. Alguém falou assim: o senhor tem uma paciência para ensinar? Sou eu não. É o amor de Deus. Quem sente o amor de Deus e tem paciência dentro de casa com coisas que você vê, você fala assim: misericórdia. Mas você tem o amor de Deus. Minha esposa está ali, de vez em quando ela vê essas coisas também, o dia do bico de quitéria, mas ela tem o amor de Deus. Ela fala assim: misericórdia, vou suportar, vou aguentar. E para a mulher é ser sujeita. O texto diz: em tudo. Aí que complica. Só que vocês estão complicando é a vida do homem. Por quê? Porque se sujeitar a tudo é se sujeitar a um projeto. E quem tem que pensar é o homem. Porque para o homem diz: marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. O que é que Cristo fez pela igreja? Qual o sacrifício que você já fez essa semana pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos? O pastor Everton anunciou a oração aqui 6 horas da manhã até meio-dia. E a gente vê, não dá para vir ao meio-dia, vem 6 da manhã. Eu trabalho às 7, vem 6, às 6h15, mas vem, faz um sacrifício. É sua família. Ame a sua família a ponto de não ter espaço para ninguém querer amar a sua família. Só você e Deus, amando sua esposa e seus filhos. Por último, filhos, sede obediente aos vossos pais. Mas qual o problema hoje? É que tem pai que não consegue ditar regras para os seus filhos. Mudou tudo.
Parece que é o filho que impõe regra. Eu lembrei, esses dias, abracei um garoto de 2 anos. Quando eu abracei, eu não sabia que tinha tanto palavrão assim não na língua. Eu não sabia, gente. Sinceramente, quando eu fui pegando, a mãe gritou, não pega não, mas ele já estava vindo aqui. Eu levantei, quando chegou aqui, explodiu aquela mina terrestre que tem lá na África, que ferra com tudo. Naquele dia, o garoto começou e blá, 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 blá. E de repente, o tempo passou. Um dia um policial saiu para prender um garoto. E teve que dar voz de prisão para um menino. O policial era o irmão mais velho daquele garoto, que eu peguei no colo e xingou. Não! Naquele dia os pais, não, deixa ele no chão, ele é assim. Talvez se tivesse corrigido a tempo, minha mãe me batia com escova de sapato. Doía mais ir buscar a escova de sapato do que o que ela batia na minha mão. Quando ela dizia, vai lá pegar a escova de sapato do seu pai, eu já sentia dor, mas não doía quando ela batia. Mas só em buscar a escova de sapato. E o pior é quando ela explicava o porquê que eu estava apanhando. Você precisa. Quando ela dizia, só são 6, estava bom. Mas quando ela começava a explicar, você precisa. Dá outra mão. Já entender. A outra mão, que você. E aquilo ali ia. Meu pai pegava o cinto só uma vez e dava só uma. Nunca morri. Nunca quis matar o meu pai. Sempre amei meu pai. E quando ele fazia aquilo, a gente ainda achava engraçado, porque quando ele pegava um, os outros 7 riam do um que apanhou. Aí quem viveu no século I igual eu, sabe o que é isso? Vem você também, porque riu do seu irmão. Era assim que funcionava. Jacques foi soltar pipa e pegou a linha que minha mãe costurava a calça Lee, antigamente uma linha de nylon. A linha já era forte. O Jacques olhou, Manassés tirou as cordas do violão. Jacques, vou cortar tudo quanto é pipa. Pegou as cordas do violão, emendou, colocou lá do cabresto até a ponta da linha e foi soltar pipa. Meu pai foi almoçar em casa. Daqui a pouco, um estrondo na rua. Sai meu pai e o restante dos filhos e minha mãe. E olhou e viu o fio de alta tensão balançando. Meu pai virou e falou assim, e foi pipa. Ele deu uma olhada rápida e contou, tá faltando um. E quando ele olhou, a linha que minha mãe costurava estava do portão até a direção onde estava o fio de alta tensão. E foi Jackson. E cadê Jackson? Nós entramos, o Jackson estava na sala, sentado no sofá. Branco não, pálido. Meu pai não pensou 2 vezes. Cabra, eu já te falei. Jackson quis matar meu pai? Não. Me contou um dia desse. Jael, você passou. Eu tinha parado. Os caras estavam lá bebendo. Eu parei só para falar com os caras. De repente falei assim, espero que ninguém passe aqui, que o pai não passe aqui para me ver. Quem passou? Eu falei assim, o pai. Ele, não, você. Você ainda buzinou para mim. Eu falei, eu não lembro disso. Cara, eu falei assim, Israel vai lá para casa contar para o meu pai. E ele falou que ficou lembrando que um dia ele foi para a esquina e ficou conversando com os amigos, mas era assim o tempo todo. Não era da polícia não. A polícia era meu pai. Ele olhando e não via meu pai e continuava conversando. Mas de repente ele falou, infrações acho que de menos de 30 segundos. Israel, quando eu olhei, o pai estava atrás de mim. Você já me viu na rua, rapaz? Pegou o cinto, só deu uma. Jacques foi para casa. E Jacques virou e falou assim, eu guardei isso para mim. Eu vivi melhor. Seguir o projeto de Deus para você que ama não é difícil. Se submeter ao marido que também ama Cristo, que vai tratar você melhor, que quer tratar você melhor e quer que você chegue na glória. Meu desejo é que minha esposa chegue no céu junto comigo. Para filho obedecer, os pais precisam ser exemplo. Eu aprendi que eu não devo mandar meus filhos, eu devo trazê-los.
E eu fiz isso. Meus filhos não são anjos. Se você fala assim, atravesse a parede, o Levi que é gordinho, então, não passa aqui. A gente, lá em casa, nenhum deles atravessa a parede. Mas eles estão na igreja. De vez em quando dá-lhe uma cabeçada, mas eles se lembram que eles foram criados no caminho do Senhor. E o texto diz assim: até quando envelhecer, não se desviará desse caminho. Eles gostam. Eu fecho aqui dizendo o seguinte: você vai ficar reclamando do texto que diz, mulher, obedecei? Você vai ficar reclamando do texto que o exemplo, Paulo podia dar como exemplo Abraão como esposo, sim ou não? Não seria um bom exemplo? Não. Abraão um dia falou assim: não diz que tu é a minha mulher, não. Fala não. Me ajuda aí. Mas para onde a mulher foi? Para um outro quarto. Graças a Deus o Senhor chegou na frente. Podia dizer: aprenda a ser um marido como Jacó, que amou Raquel demais, mas não amou Lia. O que adiantou? Eu poderia dizer: seja um marido como Davi, mas alguém diria: Davi adulterou, ainda mandou matar o marido da mulher. Paulo também não serve que não é casado. Aí Paulo diz o seguinte: vós maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Para você, família, quer ter um exemplo para sua casa? Olhe para Cristo, você vai ser um bom filho. Marido, olhe para Cristo, você vai ser um bom esposo. Esposa, olhe para Cristo, você será uma esposa obediente, porque Cristo foi obediente até a morte de cruz, e em nada usurpou de Deus querer alguma coisa, mas por obediência ele veio ao mundo dar-se pela sua igreja, e assim ele nos conquistou para ele. Ame a Cristo e ame a sua família, porque é o presente de Deus para a sua vida. É um tesouro riquíssimo, finíssimo, que Deus lhe deu: marido, mulher e filhos. Se você entende essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo e dê glórias, porque Ele está cuidando também da sua família. Glória a Deus. Amém. Jesus é bom, irmãos. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela nossa família, pela nossa casa. Espírito Santo, nós te louvamos, Jesus. Obrigado pela palavra do Senhor no nosso coração. Obrigado, Senhor, por ter usado o teu filho com uma maneira tão sábia, edificante. Deus, e que possamos, ó Deus, levar todos esses conselhos, que possamos te amar, Senhor. Que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Senhor, abençoa a tua igreja, o teu povo, e continue derramando sobre eles, ó Deus, a tua graça, e que a nossa família seja cada dia mais abençoada em ti, em nome de Jesus, amém. Fala assim comigo: eu tenho uma família abençoada. Amém? Nós vamos encerrar, pode permanecer assim em pé. Deus abençoe, pastor Israel, obrigado. Irmã Kedman, Deus abençoe. Pastor Israel é uma bênção, né? E é um amigo nosso. Palavra abençoada aos nossos corações. Deus continue sustentando a vida de vocês. Como a gente tem falado, esse mês de maio é o mês da família. E no dia 20, nós temos o congresso da família aqui. Uma família firmada sobre a rocha. Estaremos recebendo pastores. E tem um pastor, tá ligado aí? Eu quero passar o vídeo dele, 30 segundos, que vai estar aqui no dia 20 conosco, sábado à noite. Olha a mensagem aí do pastor, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. A esposa deve ser
a pessoa mais importante da sua vida. Eu já disse isso aqui várias vezes. Paulo, orientado pelo Espírito Santo, diz que você tem que dar a sua vida por ela, como Cristo deu à igreja. Aí eu te pergunto, mulheres, vou fazer um teste, homens, ouçam, tá? Mulheres, é difícil ser submissa a um homem que dá a vida dele por você, sim ou não? Ah, tá. Não é difícil. Você compreende, homem? Onde é que a gente erra às vezes? É no trato. Não esqueça que a tua voz grossa é para assustar os de fora, não os de dentro. Amém? Esse pastor estará conosco no dia 20, ministrando aqui no Congresso da Família, às 19h30. Nós estaremos recebendo o pastor Cláudio, da Metodista Wesleyana, domingo de manhã. E o pastor Carlos Henrique, da Metodista de Muriaé, estará aqui à noite, no domingo, e será uma bênção. Toda a igreja está convidada, tá, irmãos? Na verdade, convidada não, intimada está aqui. E intimada a trazer mais 1, 2, 3, para estarem conosco nesses dias. Estamos falando também do encontro de casais, no dia 10 de junho, que acontecerá aqui na igreja, inauguração do nosso varandão, para a glória de Deus. E vai ser uma bênção esse encontro de casal. Pastor Israel também vai estar conosco, já confirmou presença. São vagas limitadas, confirme a presença aí mais rápido para a gente ir organizando e vai ser bênção em nome de Jesus. Domingo não teremos escola bíblica dominical, amém? Por quê? Dia das Mães, então nós liberamos a escola bíblica aí para você ficar em casa, mas domingo à noite tem culto de louvor e adoração, Santa Ceia do Senhor, culto especial das mães, e você estará aqui conosco, amém? Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: está encerrado. Deus abençoe em nome de Jesus e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.